Olá pessoal, tudo bem? Agora eu vou responder várias perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram, então se você não me segue lá, Otávio.Paranhos. Todos os dias respondo várias perguntas por lá e também aqui pelo YouTube, mas antes agora um aviso para você, dia 27 de junho, quinta-feira, às 20 horas, nós temos um encontro marcado, um evento que se chama A Jornada do Investidor Global, em que eu vou mostrar para você o passo a passo da minha metodologia para estruturação de carteiras de aposentadoria para a sua carteira de renda em dólar, em euro, em várias outras moedas fortes. Então não perde a oportunidade, vai ser online, vai ser gratuito, basta você se cadastrar no link aqui embaixo, além de também ocorrer a abertura de vagas do nosso curso Investimentos Globais, que é o curso pioneiro no Brasil na estruturação de carteiras de aposentadoria. Então nós estaremos indo para a nossa 17ª turma, então a gente está cada vez mais atualizado, aprofundado na estruturação de estratégias para você conseguir viver de renda, tanto se você estiver no começo da sua jornada de acumulação de capital, como também se você já estiver mais próximo da própria aposentadoria. Então já dá um like nesse vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar e vamos direto para o nosso conteúdo. Essa pergunta é muito boa porque realmente ela é um buraco negro que as pessoas entram e não conseguem sair mais, né? O Gabriel perguntou, ETFs alavancados, por que não? De fato, né, se o mercado ele tende a subir no longo prazo, por que eu não poderia me alavancar para eu ganhar ainda mais dinheiro? Vou dar um exemplo concreto para você se afastar de ETFs alavancados e nunca mais nem chegar perto, tá? Uma das principais gestoras americanas que basicamente constrói ETFs alavancados é essa daqui, ó, a Direxion, tá? Esta gestora, você pode ver, tem vários ETFs que tanto operam na parte vendida, ou seja, apostam na queda, como também apostam na alta, né? Operam de maneira alavancada para vários tipos de estratégias, tanto com ações individuais, né? Tanto para compra alavancada, como também para operação de short, né? Operação de venda a descoberto para ações individuais, mas também nós temos para vários outros índices de maneira geral. Por exemplo, índices da China, do Brasil, mercados emergentes fora a China, a Índia, por exemplo. E eu vou dar um exemplo concreto com aqui um fundo do Brasil, né? Então esse fundo BRZU, ele é um fundo que vai comprar empresas brasileiras na bolsa, só que de maneira alavancada, por isso que o nome dele aqui é Bull e é de 2 vezes, né? Então ele vai ter uma exposição dupla, como se você basicamente tivesse R$100 e você comprasse R$200 de ações brasileiras. De início, nesse gráfico, você já observa algo bem interessante, né? Quando eu vejo, por exemplo, o que aconteceu ali no ano de 2012, né? Que o Brasil, as ações brasileiras tiveram uma leve queda de aproximadamente 20% ali de 2013 em julho, né? Você vê que a queda foi, de fato, o dobro. E você vê que quando tem quedas, esses fundos alavancados, mesmo que eles ganhem na alta, eles não conseguem recuperar. Você observa, por exemplo, o que aconteceu depois no momento da pandemia, em que as ações brasileiras caíram 49% e as ações alavancadas caíram, portanto, o dobro, aproximadamente 95%, e depois não se recuperaram, né? Depois a gente vê, quando a bolsa brasileira estava mais lateralizada, que de fato, né, a performance era o dobro, tanto para cima como para baixo. Mas por que isso daí acontece? Por que ETFs alavancados não conseguem se recuperar? Porque eu vou dar um exemplo concreto, né? Imagina que no dia 1 você tenha $100 aqui, tanto no EWZ, que são as ações brasileiras normais, e você tem também $100 no BRZU, que são essas alavancadas. No dia 2, supondo que tenha acontecido uma queda de 20%, o EWZ ele cai 20%, portanto de 100 para 80. O BRZU ele vai cair para 60. Por quê? Porque é menos 20%, né? Só que vezes 2, portanto ele vai cair 40%. Agora, se no terceiro dia ocorre uma alta de 25% e o mercado ele se recupera, né, de 80 para 100, ocorreu uma alta de 25%. Se a gente dobrar esta alta de 50% de alta, por exemplo, sobre o valor que você tinha, que era os 60, você voltou a ter R$90, no caso, ou $90. Nesse caso, então, embora o mercado tenha se recuperado, você não recuperou o investimento feito em um ETF alavancado, porque as quedas precisam, né, de um percentual maior do que apenas o dobro para se recuperarem. Consequentemente, quando você tem quedas muito grandes, o capital fica irrecuperável. E é o que a gente observa aqui, né, no caso do BRZU e das ações brasileiras, que de fato ele já teve aqui uma queda de aproximadamente 99,48% nesse período de 11 anos. Eu sei que as pessoas querem enriquecer de maneira rápida, né? E querem, por exemplo, ter retornos como esse que a gente observa, em que o mercado americano, em momentos de alta, de fato vai entregar um bom resultado e um fundo que é alavancado vai entregar praticamente o dobro, né? Mas o problema é justamente o que eu mostrei, que você pode ter, de fato, resultados irrecuperáveis caso você pegue uma queda grande. O Thiago perguntou, poderia indicar bons livros que falem sobre economia? Não necessariamente sobre investimento, mas eu tenho uma boa recomendação para você, que é este livro aqui, ó, A História da Riqueza do Brasil, que é do Jorge Caldeira. Por quê? Porque historicamente no Brasil sempre se utilizou basicamente o conteúdo principalmente da sociologia, né? Que basicamente dizia que o Brasil era um país explorado, etc. O Jorge Caldeira ele
ele fez um excelente trabalho de pesquisa de dados para analisar de fato como que era a economia brasileira, não apenas essa narrativa de cana, de café, de ouro que de fato existiu, mas de uma maneira muito mais profunda, com vários dados históricos de microempresários, de pequenos empreendedores no Brasil, trazendo dados de maneira mais concreta, comparando com o que existia nos Estados Unidos, com o que existia em Portugal, na época principalmente do Império. Então você vai conseguir ter uma visibilidade muito melhor. Então, sobre economia, para mim é um dos melhores livros que tem para você entender de fato porque que o Brasil é o que ele de fato é e como que ele cresceu até agora, recentemente, os anos 90. O Douglas perguntou: posso manter 50% em Tesouro Selic para reserva de emergência e 50% em ações globais utilizando o WRLD11? Sim, eu acho que você pode, só que veja, mais do que você decidir um percentual, não acho que você decidir um percentual para a reserva de emergência seja o ideal, porque na prática, quando o seu capital começar a aumentar, você vai ter uma reserva de emergência gigantesca, né? E a reserva de emergência, ela serve para momentos de emergência, como por exemplo, eu fiquei desempregado ou preciso fazer uma transição de carreira. Então, na prática, a reserva de emergência, ela tem que ser uma quantidade de meses de gastos suas. Otávio, eu gasto 5 mil reais por mês. Então, por exemplo, 60 mil reais seriam suficientes para manter o seu gasto durante um ano. Então, é assim que você tem que calcular a sua reserva de emergência, por exemplo. Geralmente, de 6 a 12 meses é o que é recomendado, dependendo do seu risco profissional. Certo, Douglas? Porque quando o seu capital começar a aumentar, claramente, você vai ter uma reserva de emergência que vai ultrapassar em muito um ano de gasto, 2 anos de gasto. Então, eu não faria uma separação percentual com reserva de emergência. Eu sempre recomendo que os seus objetivos financeiros eles sejam alocados em carteiras isoladas, né? Então, eu tenho objetivo de aposentadoria, beleza, vou investir lá em ações globais, pode utilizar o WRLD11, pode utilizar outros BDRs, inclusive, né, BACW39, vários outros que você consegue, inclusive, personalizar com ETFs de fatores. Nós comentamos melhor sobre isso no nosso curso Investimentos Globais, mas eu faria essa separação, certo, Douglas, com a reserva de emergência fora da alocação de aposentadoria. O Heitor perguntou: Otávio, como ficaram os dividendos dos ETFs irlandeses de acumulação? Veja, os ETFs irlandeses de acumulação não pagam dividendos, então você nunca vai ter nada a ver, nem a declarar, nem a pagar imposto sobre dividendos, porque você não vai receber nada, tá? Dividendo é considerado aquilo que cai na sua conta da corretora e você pode gastar simplesmente assim, tá? O dividendo que o fundo ele recebe das ações que pagam para ele, se ele for um fundo de acumulação, não são considerados dividendo, tá? Isso aí é um investimento interno do fundo e não tem nada a ver com você, nada a ver com a sua declaração de imposto de renda. Se for um ETF irlandês de distribuição, que agora tem a diferença tributária entre os ETFs irlandeses de distribuição e de acumulação, praticamente não há mais, né? Essa diferença caiu em grande medida por conta da mudança tributária que nós tivemos agora em dezembro de 2023. Você vai ter que declarar esses dividendos que você recebeu e pagar imposto de 15% sobre eles no ano posterior, né? Então, você acumula esses dividendos ao longo do ano, nesse caso o ano de 2024, e você declara ali na sua declaração de imposto de renda de 2025, o ano base 2024, que você recebeu esses dividendos durante 2024, daí você vai ali calcular esse imposto e pagar 15% sobre esse valor, certo? O Mineirinho perguntou qual a sua opinião referente ao Tesouro IPCA. Inclusive, recentemente eu fiz um vídeo comparando se vale mais a pena, né? As pessoas adoram esse tipo de pergunta: investir em Tesouro IPCA ou investir em renda fixa americana, que você teria em reais uma rentabilidade igual à valorização do dólar, mais hoje 5% aproximadamente, né? Então, dólar mais 5 ou IPCA mais 6. Fiz um vídeo comparativo para explicar melhor este ponto, né? Mas respondendo para o Mineirinho, na prática, no meu ponto de vista, esse juro altíssimo, né, do Tesouro IPCA, ele nada mais reflete do que risco, né? Então, assim, continua valendo a pena para o longo prazo, no meu ponto de vista, você diversificar de maneira global, porque justamente o maior risco está no longo prazo e não está no curto prazo. Otávio, eu tenho um gasto a ser feito em 5 anos. Perfeito, pode investir quase tudo aí que você tiver em Tesouro IPCA, porque de fato não tende o Brasil a quebrar em 5 anos, né, em prazos mais curtos, e você vai ter uma excelente rentabilidade com garantia, né, praticamente tanto do Tesouro, como eventualmente, caso você queira crédito privado, né, você investir em fundos de crédito privado, você vai ter também praticamente essa rentabilidade, o que é muito bom. O LSH Coelho perguntou: como que a Receita Federal vai saber se eu vendi um ativo no exterior e eu tenho que pagar imposto? Você vai declarar. Você vai declarar na sua declaração de imposto de renda os ativos que você tem. É sempre uma fotografia do que você tinha e uma fotografia do que você tem mais recentemente. Essa diferença vai ser oriundo da sua renda que você gerou pelo trabalho, ou dos dividendos que você recebeu, ou dos ganhos de capital. Sempre
sempre você vai declarar a fotografia dos dois patrimônios que você tinha no começo e no final do ano. Então, na prática, né, é você que vai informar. Ah, Otávio, o que acontece se eu não informar? Significa que você vai ter um patrimônio que teoricamente terá crescido, né? Você terá teoricamente investido, você terá capital e o seu capital terá crescido, só que você não vai ter como comprovar da onde veio esse recurso. E a Receita, consequentemente, vai poder lhe processar por sonegação fiscal, além de ser considerado um criminoso, vai pagar multa e juros sobre todo o imposto não recolhido, né? Então, eu não recomendo muito que você faça isso, certo? Ah, Otávio, mas eu não posso não declarar nada e simplesmente sair gastando e vivendo com os meus ativos? Teoricamente pode, se você não quiser colocar nada no seu nome, né? Porque uma hora ou outra a Receita ela tem total conhecimento daquilo que as pessoas têm registrado em seu nome. Ah, não, Otávio, mas eu quero viver só aqui de moeda em espécie, sem interferir ali no mercado financeiro, sem ter nada registrado. Bom, é uma opção sua, você pode perfeitamente passar a sua vida com moeda em espécie. Não sei se é uma vida que vale a pena ser vivida hoje em dia, né? Acho que é um pouco complicado. Então, basicamente, porque caso você não declare, você vai cometer crime federal, além de ter que pagar multa e juros, né, por ser uma infração administrativa. O Fábio perguntou por que a sobreposição de ETFs é ruim. Não seria estar dando mais peso com ETFs semelhantes, exemplo VWO e EEMV? Eu nunca disse que sobreposição é ruim, a sobreposição não é ruim. A sobreposição ela pode somente confundir aquilo que você está de fato investindo, mas por si só ela não é ruim, ela é simplesmente um fato. Você investe em um fundo eventualmente mais amplo, depois você investe em outro fundo que pode investir das mesmas empresas. É sobreposição, você está investindo de novo, é como se fosse uma pizza, você coloca a massa e depois você coloca o queijo em cima. Significa que você está teoricamente, né, duplicando, né, ali a concentração naquela pizza na sua carteira de investimentos. Na prática, significa que você está aumentando o peso naquele tipo de ação, naquele tipo de título de renda fixa, e as pessoas muitas vezes não percebem, né? O cidadão compra o VT, que é um fundo global, e depois ele compra lá o VOO, que é um fundo de ações americanas, e acha que está diversificando, quando na realidade dentro do VT ele já tinha ali 60% de ações americanas, ele está simplesmente concentrando de novo. Então a alocação dele é mais do que 60% em ações americanas. No caso que você deu, né, você considerou o VWO, que é um fundo neutro de mercados emergentes, e depois no EMMV, que é um fundo somente de mercados emergentes também. Então você está duplicando, você está sobrepondo, só que são ações de menor volatilidade. Então na prática você está investindo de novo naquelas ações que no seu conjunto vão performar de maneira menos volátil. Aqui no gráfico você vê bem essa diferença, né, em que, por exemplo, aqui em azul você observa que o fundo EEMV, que é o fundo americano, né, se fosse irlandês teria 2 M's ao invés de 2 E's, ele é menos volátil do que o fundo vermelho, né, que sobe mais, que cai mais, que é o fundo neutro propriamente dito de mercados emergentes. Tanto é que na pandemia ali, por exemplo, né, o fundo VWO de mercados emergentes, ele subiu mais forte, principalmente por conter ações de tecnologia asiáticas principalmente. O fundo EEMV, que ele era de baixa volatilidade, ele não performou tão bem assim, justamente por não ter tanta alocação a ativos com beta maior, com maior volatilidade, com maior risco, mais voltados ao setor de tecnologia, mas depois ele teve uma queda bem menor, né, conforme você observa aqui. A gente sabe que as ações chinesas praticamente caíram mais de 50%, e isso fez com que gerasse uma queda bem significativa na base neutra de mercados emergentes. Então, Otávio, é ruim, é bom? Na realidade não é ruim nem bom, depende do seu objetivo. No meu ponto de vista, faz sentido sim você sobrepor para personalizar aquilo que você quer. Você pode personalizar para aumentar a expectativa de retorno ou para reduzir o risco. A gente comenta em detalhes esse ponto dentro do curso Investimentos Globais. Certo, Fábio? O Deluca perguntou, o dólar sobe por macroeconomia, ou seja, por questões globais, ou pelo fiscal brasileiro? Ambos, né? Nenhuma variável econômica está totalmente isolada, e principalmente o câmbio, que é justamente a junção de todas as influências que você tem, tanto por exportação e importação, como também por risco de investimento ou desinvestimento, como turismo, por exemplo, também impacta o câmbio. Agora você perguntou, então, o dólar está subindo em reais por causa mais da questão macroeconômica ou por causa da questão fiscal? Você pode ter uma resposta para isso quando você compara o dólar em relação ao real com outras moedas, né, em relação ao dólar. Então aqui nesse gráfico, por exemplo, eu peguei aqui os últimos 10 anos para mostrar para você o desempenho do dólar, não só no real brasileiro, que está aqui em azul, como também, por exemplo, em relação ao peso colombiano, em relação à moeda da África do Sul, em relação ao peso mexicano, em relação à rúpia indiana, vários outros mercados emergentes também. Então o que você observa é que sim, o dólar ele se valorizou contra a maior parte, aliás, todas essas moedas emergentes que eu analisei. Então de fato o dólar está subindo, então isso aí não é uma especificidade do Brasil, mas veja que dentro dessas que eu mencionei, o Brasil é uma das moedas, né, que mais se desvalorizou
valorizou, que o dólar mais subiu, e isso é sim uma questão interna do Brasil. Ah, Otávio, mas tem outras moedas piores? Sim, tem. Por exemplo, a lira turca, né, quando a gente compara com o dólar, de fato eles perderam totalmente a mão no controle da inflação deles, e olha o que deu, né? Eles mantiveram ali a taxa de juros muito baixa, a inflação subiu para 80% por ano, e olha só onde é que está, né? Eles já tiveram ali um aumento do dólar de praticamente 1.500% no período de 10 anos, lembrando que até 2017 a lira turca estava aqui, ó, de igual para igual com o real, né? E eles conseguiram perder totalmente o controle da economia deles nesse período. Quando a gente pega outras moedas, como por exemplo aqui, eu vou pegar moedas fortes, né? Mas ainda assim mais voltadas a commodities, como o dólar em relação ao dólar canadense, né? Ou o dólar em relação ao dólar australiano, que são duas outras moedas que são de países exportadores de commodities, você observa que o dólar americano em relação ao dólar australiano também subiu nos últimos 10 anos, bastante, né, 42%. Em relação ao dólar canadense, o dólar americano também se valorizou 26%, ou seja, sim, ele teve uma valorização, que isso aqui é uma questão macro, tá? Mas claramente você vê que dentro dos principais mercados emergentes que mantiveram ali uma razoabilidade mínima macroeconômica, o real brasileiro é um dos que mais se desvalorizou, de fato, então, tendo uma das piores circunstâncias internas, principalmente a parte fiscal. Tem países piores, como a Argentina, né, como a Turquia que eu mencionei, mas é tudo uma conjunção de fatores. E por último, uma pergunta mais geral, né? O Alexandre perguntou qual a diferença entre o IWDA e o VWRA. Basicamente, o VWRA com V tem emergentes e o IWDA não, só tem países desenvolvidos. Por isso que geralmente eu comento, né, para você investir de maneira global com IWDA e EMI, e também, ou alternativa, investir somente no VWRA, que é para investir de maneira global. O VWRA, ele é um fundo muito parecido com o VT em termos de desempenho ao longo do tempo, tem somente 10% em emergentes, e aqui, investindo de maneira separada com emergentes e com países desenvolvidos, você consegue personalizar melhor, né? Você consegue dar exatamente o peso que você quiser à alocação em países emergentes. Certo? Então se você gostou desse conteúdo, você vai gostar muito mais agora do nosso evento dia 27 de junho, quinta-feira, às 20 horas, a jornada do investidor global, para você entender de fato como que você vai estruturar uma carteira de aposentadoria global. Então não perde a oportunidade, aqui também no link da descrição, além de poder se cadastrar no nosso evento, você vai poder baixar vários outros materiais gratuitos para você poder entender melhor e de fato já estruturar uma carteira tanto em renda fixa como em variável, dependendo dos seus objetivos. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar no grupo da família, dos amigos, tem um botãozinho aqui para você compartilhar, e também você pode dar um like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!